Olá ao pessoal da Unifax de Feira de Santana, Bahia. Queria agradecer o convite na pessoa da Lara para falar um pouquinho sobre psicodrama. Então vamos lá, a primeira pergunta é sobre como é que se deu a minha escolha dessa abordagem. Então eu sou Vanessa Ramalho Ferreira Strauss, psicóloga e psicodramatista de data supervisora. Eu fiz psicodrama em 2002, 2003 e 2004, né? Foi no finalzinho da minha faculdade, e eu conheci o psicodrama na faculdade. Entre 1998 e 2002, 2003, conheci com a Cibele Ramalho, que era professora de dinâmica de grupo e psicodrama, de processos grupais, intervenções grupais na Universidade Federal de Sergipe. Ela também é minha tia, então eu a via organizando eventos, vivências, palestras, participando de jornadas, de congressos, e fui entrando em contato com esse universo da psicologia através de uma vivência das deusas que eu participei, de um congresso de psicossomática e de um congresso de psiquiatria, onde muitos psicólogos também participaram aqui em Sergipe. Então eu fui escolhendo essa abordagem por ter essa flexibilidade de aprender uma intervenção tanto individual quanto grupal, de ter uma aplicabilidade grande, de possibilidade de trabalho em escolas, hospitais, na clínica, na psicoterapia, também na comunidade. Então eu também trabalhei muito com saúde mental, intervenção na comunidade, com a parceria entre escola, saúde, e utilizei bastante a metodologia do psicodrama. O psicodrama foi criado por Jacob Levi Moreno, um psiquiatra romeno que viveu de 1889 a 1974. Ele nasceu lá na Europa, mas depois passou do meio até o fim da sua vida em Nova York, né, nos Estados Unidos, na cidade de Beacon. Mas ele rodou muito o mundo, né? Ele viveu pós Primeira Guerra, Segunda Guerra, o psicodrama foi se desenvolvendo. E as suas principais teorias e técnicas, né, são como uma grande filosofia, uma forma de ver o mundo e ver o ser humano. Que conceitos são esses? O conceito da espontaneidade e criatividade, o que é conserva cultural, o que é a teoria do momento, do aqui e agora, teoria da ação, da realidade suplementar, que é a gente trabalhar uma cena conflitiva, investigando os vários pontos de vista e as várias dimensões que tem naquele problema, naquele conflito. Então, dentro dessa cena conflitiva, quais são as técnicas principais que ajudam nessa investigação? A entrevista no papel, né? A gente vai entrevistando os vários papéis que estão envolvidos naquele conflito, a inversão de papéis, a experimentação de um novo papel, um novo olhar sobre o problema, o duplo e o espelho, a maximização, a concretização, o onirodrama, que trabalha a extensão psicodramática do sonho, o solilóquio, né, que é você compartilhar e pensar alto um pensamento que faz parte daquela cena de conflito, escultura e concretização das emoções, dos sentimentos. São mais de 300 técnicas, né? Então, são técnicas que Moreno foi estudando na psicologia, no teatro, na psiquiatria, no teatro espontâneo, e foi trazendo para o cuidado do ser humano e dos grupos, tá? Então, toda essa visão também de homem positiva, olhando para o homem como um gênio criador, que tem uma centelha divina e é co-criador do universo, ou seja, ele é corresponsável também, ele é protagonista, possibilitou a ampliação da minha atuação, tanto na saúde pública como aqui na clínica, tá? Os principais objetivos da abordagem, eles são muito complexos, né? Mas são o autoconhecimento, a compreensão da teoria dos papéis, de como experimentamos diferentes papéis que se complementam
nas diversas relações que nós temos, nos diferentes contextos em que vivemos. Então, a gente tem uma compreensão ampliada dos papéis que estão mais saudáveis, os que estão menos, e a gente sair da cristalização do comportamento para a ação, a partir da integração entre o pensar, o sentir e o agir ali dentro das cenas conflitivas que vivemos. Acho que eu poderia resumir os objetivos assim, né? O psicodrama, ele se associa às teorias da dinâmica de grupo. Então, Moreno criou que as etapas, né, de uma sessão, seja individual ou grupal, elas precisam passar pelas etapas de aquecimento inespecífico, aquecimento específico para determinado tema, ação principal ou dramatização, né, uma intervenção mais dinâmica com alguma metodologia mais ativa, e compartilhamento final. E dentro dessa sessão, quando surge um tema protagônico, um tema emergente, você vai aprofundar aquele tema, né? Você não vai trabalhando tudo de maneira superficial, você aprofunda mais a investigação daquele tema. Existem sessões que são levantamentos de vários problemas, sim, mas existem outras onde há esse aprofundamento. E aí, qual é a diferença da terapia individual e grupal? É que o diretor, o terapeuta, na individual, ele está trabalhando sozinho diante daquele cliente, e quando a gente entra dentro da cena, simbolicamente, e a gente vai investigar os vários pontos de vista da cena conflitiva, o diretor pode entrar no lugar desses vários papéis ou ajudar o cliente a experimentar esses vários papéis com o próprio corpo, e também pode usar objetos ou miniaturas para representar esses personagens que estão vivendo aquele problema. Já na terapia de grupo, os outros membros do grupo, que a gente chama também de plateia, eles que vão entrar também e experimentar esses lugares. Na terapia de grupo, a gente vai viver então isso, né, esse apoio do próprio grupo para ajudar a refletir sobre aquele problema que é individual, mas também é coletivo, né? Por exemplo, se a gente trabalha o tema de corrupção, existe algo de pessoal e de individual e cenas pessoais e individuais em jogo, mas também é um tema, é um sociodrama, é um tema coletivo. A minha relação com minha mãe tem algo de pessoal, mas também tem algo de coletivo, em como é que todos lidam com essa figura materna, tá? Vou inclusive mostrar a vocês, volto já aqui para o meu lugar, um pouquinho da minha sala, né? Ali eu atendo naquele canto. Aqui são as miniaturas que eu também trabalho com a técnica do Sandplay psicodramático, criado pela Cibele, que é uma psicodramatista junguiana. E a gente às vezes pode montar a cena internalizadamente, pensando naquele conflito e avaliando ele a partir de uma condução, né, do terapeuta, ou com o próprio corpo, como uma escultura ou uma expressão do corpo que represente aquelas emoções, ou aqui na caixa de areia, que é um trabalho que a gente faz muito aqui na Profint, em Aracaju, Sergipe, e que temos divulgado muito em artigos, e em breve, no ano que vem, divulgaremos mais ainda com mais um livro, né, sobre Sandplay psicodramático. Mas também tem o livro Construindo Pontes entre o Psicodrama e a Psicologia Analítica Junguiana, que fala desse tema da caixa de areia, assim como outros artigos e livros que a gente já lançou, tá? O trabalho online, ele já existe, né? Já existe há muitos anos, há cerca de uma década. Agora, na pandemia, a gente sabe que essa virtualização do nosso trabalho psicológico ampliou, e o psicodrama, ele vai usar a sua criatividade, suas técnicas também a serviço do trabalho online. Então, às vezes, nós podemos usar as mãos para representar algo, a gente pode usar objetos, né, para simular. E se você se aproximasse dessa pessoa, o que seria possível falar? O que seria possível falar? Então, a gente pode fazer um espelho, né, perguntar usando algumas imagens corporais, pode pedir para a pessoa fechar os olhos e internalizadamente imaginar aquela cena que é um problema, né? E aí, a partir daquela imagem, aquela construção de imagens internas ou externas, através de um desenho também, uma colagem, por exemplo,
né? A gente vai investigando essa cena, tá? Com o uso da caixa de areia também, existe inclusive um aplicativo chamado Online Sand Tray, onde a gente pode montar a caixa de areia online também. São alguns poucos exemplos, né, dentro das infinidades de possibilidades do trabalho online, tá? O trabalho grupal, ele pode funcionar muito bem também, tanto nas plataformas do Google Meet, como do Zoom. As pessoas podem, inclusive, formar subgrupos, né? A gente forma subsalas, formar duplas, e também ir fazendo trabalho aqui corporal, com várias terapias, técnicas corporais e verbais, né? Intervenções reflexivas, perguntas abertas, né? Questionamentos socráticos que vão ser muito importantes para refletir sobre o autoconhecimento. E é isso, qual é o resultado? Uma das últimas perguntas aqui, qual é o resultado do encontro com o paciente? O resultado é que estamos sempre aprendendo, né? Nós somos cuidadores, curandeiros, pajés, terapeutas, nós estamos ajudando o outro a cuidar de si mesmo e cuidar do seu entorno. Então ele está aprendendo de certa forma um pouco conosco, né? Com a nossa facilitação, mas nós não atuamos de uma maneira onde existe um saber absoluto, né? E onde o saber vem só do terapeuta, não. A gente parte do saber do cliente e ele pode aprender com a nossa mediação, mas nós também aprendemos com tudo que ele traz e com as possibilidades de existir que ele traz, né? Então, o resultado desse nosso encontro com o cliente segundo a linguagem socionômica, né, da socionomia de Moreno, é um encontro existencial. É um encontro que ele pode ter dificuldades de se colocar no lugar do outro no início, mas com o tempo a gente vai ampliando a nossa capacidade espontâneo-criativa e nossa capacidade teleperceptiva, que Moreno chama de capacidade télica, de perceber e se colocar no lugar do outro. E a gente vai reconhecendo o outro como ele é, em suas qualidades e defeitos, ele também vai nos reconhecendo de certa forma, apesar do terapeuta não se expor tanto, mas ele também vai nos reconhecendo enquanto seres humanos, e vamos atingindo essa sensação de um campo de energia, de um encontro existencial mais verdadeiro, né? Sem tantas idealizações, mas conectando o eu ideal com o eu real, né? A gente sem se deslocar da realidade, a gente se conectando com as possibilidades reais de ser e de existir. Bom, beijo grande, vejo vocês por aí.